Depois de um dia inteiro de trabalho, acalme teu coração, porque hoje vamos mergulhar no Salmo 56. Um salmo que é mais do que palavras antigas. É um refúgio para quem se sente cercado pelo medo. É um escudo invisível contra a ansiedade. É uma declaração de confiança em meio às batalhas da vida. Você já se sentiu cercado pelo medo? Como se cada passo fosse observado por inimigos invisíveis? Já experimentou a sensação de que até o silêncio da noite parece gritar contra você? O Salmo 56 é um cântico que nasce em meio à perseguição, mas que se transforma em um grito de confiança. Imagine-se como Davi, fugindo, escondido, sentindo o peso da ameaça, e ainda assim declarando: em Deus eu confio, não temerei. Este salmo é como uma ponte sobre águas turbulentas. O medo está lá embaixo, tentando nos engolir, mas a fé nos leva para o outro lado. E eu quero te perguntar: o que você faria se estivesse cercado por pessoas que querem te derrubar? Como reagiria se sua própria vida fosse uma batalha constante entre medo e confiança? Será que você conseguiria transformar lágrimas em oração e dor em fé? Nos próximos minutos, vamos abrir juntos o coração e descobrir como o Salmo 56 pode ser a chave para atravessar os vales mais escuros da alma. Antes de seguirmos, já se inscreva no canal. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Comente aqui abaixo qual é o seu maior desafio de fé, porque cada interação sua é uma semente que eu vou regar em oração, e juntos vamos fortalecer nossa caminhada espiritual. Quando Davi escreve este salmo, ele não está em palácio, nem cercado de vitórias. Ele está em fuga, sentindo o peso da perseguição, e ainda assim declara: em Deus eu confio, não temerei. Isso nos mostra que a fé não é construída em dias de calmaria, mas nos vales mais escuros da alma. O medo é como uma sombra que tenta nos engolir, mas a confiança em Deus é como uma chama que nunca se apaga. Pense comigo. Quantas vezes você já se sentiu aprisionado por pensamentos de derrota? Quantas vezes o medo tentou roubar sua paz como ladrão na madrugada? E se em vez de se entregar ao medo, você pudesse transformar cada lágrima em oração, cada suspiro em fé? O Salmo 56 nos ensina que Deus recolhe nossas lágrimas em um odre, como se cada dor fosse registrada no coração dele. Isso significa que nada do que você sente é desperdiçado. Cada lágrima é semente de esperança. Cada oração é tijolo de confiança. Imagine o medo como um gigante que se levanta diante de você. Agora, imagine a fé como uma pedra lançada contra esse gigante. O que parece impossível se torna vitória, porque não é você quem luta sozinho, é Deus quem luta por você. Nos próximos minutos vamos explorar como esse salmo revela 3 segredos espirituais para atravessar os vales da alma. Segredos que podem transformar sua dor em força e sua noite em amanhecer. Em Deus eu confio, não temerei. O primeiro segredo é aprender a substituir o medo pela confiança. O medo é como uma sombra que parece maior do que realmente é. Mas quando a luz da fé se acende, essa sombra desaparece. Davi nos mostra que a confiança não é a ausência de medo, mas a decisão de acreditar que Deus é maior do que qualquer ameaça. O que aconteceria se você decidisse hoje colocar sua confiança em Deus, mesmo diante das maiores incertezas? Imagine alguém que perdeu o emprego e não sabe como vai pagar as contas. O medo bate forte, mas ao invés de se entregar à ansiedade,
essa pessoa decide confiar em Deus, acreditando que portas vão se abrir. Dias depois, surge uma oportunidade inesperada. Quando o medo vier, declare em voz alta: em Deus eu confio, não temerei. Essa prática simples muda a atmosfera da mente e fortalece o coração. Qual área da sua vida hoje precisa dessa confiança radical? Tu recolhes as minhas lágrimas no teu odre. O segundo segredo é entender que nenhuma lágrima é desperdiçada. Cada oração é como uma carta enviada ao céu, e cada lágrima é registrada por Deus como prova da sua fé. Oração não é apenas pedir, é entregar, é transformar dor em diálogo com o Criador. Assim como a chuva rega a terra e faz nascer vida, suas lágrimas regadas em oração fazem florescer esperança. Você já pensou que sua dor pode ser o terreno fértil para um milagre? Uma mãe que ora todos os dias pelo filho que se afastou da fé, cada lágrima derramada não é em vão. Deus registra e transforma em força espiritual. Com o tempo, o filho retorna tocado pela oração constante. Quando sentir vontade de chorar, não segure. Ore chorando. Transforme cada lágrima em diálogo com Deus. Assim como a água que escorre pelas pedras se torna rio, suas lágrimas se tornam correnteza de fé. Você já entregou suas lágrimas a Deus como oração? Os meus inimigos retrocederão no dia em que eu clamar. O terceiro segredo é a certeza de que a vitória não vem da força humana, mas da fé. Quando você clama, Deus se levanta. O inimigo pode até tentar, mas não pode permanecer diante da presença divina. A vitória espiritual é como o nascer do sol, inevitável mesmo depois da noite mais longa. Qual é o gigante que você precisa ver retroceder hoje diante da sua fé? Pense em alguém que enfrenta uma enfermidade. Médicos dizem que não há solução, mas essa pessoa decide clamar a Deus diariamente. Aos poucos, a fé gera força e a vitória vem, seja pela cura, seja pela paz interior que supera a dor. Quando o inimigo se levantar, não lute sozinho, clame. Faça da sua voz uma arma espiritual. A vitória é como o sol. Mesmo que a noite seja longa, ele sempre nasce. Qual é o gigante que você precisa ver retroceder hoje? Esses 3 segredos, confiança, oração e vitória, são como chaves que abrem portas em meio ao vale da alma. Esses exemplos mostram que o Salmo 56 não é apenas poesia antiga, mas um manual vivo para enfrentar os vales da alma. Se essa mensagem já tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Escreva nos comentários qual é o seu maior medo hoje, porque eu vou orar por você. Cada interação sua é uma ponte de fé que nos conecta ainda mais com Deus. E nos próximos minutos, vamos juntos meditar no Salmo 56, versículo por versículo, para que você experimente a presença de Deus de forma real e transformadora. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura esmagar-me, o dia todo me oprime, combatendo-me. Aqui vemos Davi em desespero, cercado por inimigos. Quantas vezes você já se sentiu pressionado por problemas que parecem não dar trégua? O primeiro passo é reconhecer nossa fragilidade e pedir misericórdia. A oração sincera abre espaço para o socorro divino. O medo é como ondas que batem sem parar, mas a misericórdia de Deus é como uma rocha firme que não se abala. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Nele confio e não temerei. Que me pode fazer o homem? Davi revela o segredo: transformar o medo em confiança.
O medo é natural, mas a confiança é uma decisão espiritual. Declare em voz alta: em Deus eu confio, não temerei. Essa prática fortalece a mente e o coração. Qual é o medo que você precisa entregar hoje para Deus? Todo dia torcem as minhas palavras e os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Davi denuncia a maldade e a injustiça. Muitas vezes somos mal interpretados ou atacados injustamente. Em vez de revidar, entregue a causa a Deus. Ele é o justo juiz. As palavras distorcidas dos inimigos são como flechas lançadas no vento. Podem ferir, mas não podem permanecer diante da verdade de Deus. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Este é um dos versículos mais poderosos. Deus guarda cada lágrima. Nenhuma dor é desperdiçada. Cada lágrima é lembrada por Deus. Quando chorar, lembre-se. Suas lágrimas são sementes de esperança. Assim como um jardineiro rega o solo para que flores nasçam, Deus rega a sua vida com lágrimas recolhida. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus, ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer o homem? A certeza da vitória nasce da fé. O clamor abre caminho para o agir de Deus. Quando o inimigo se levantar, não lute sozinho. Clame, faça da sua voz uma arma espiritual. A vitória é como o sol. Mesmo depois da noite mais longa, ele sempre nasce. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. O salmo termina em gratidão e compromisso. Reconheça o livramento de Deus e comprometa-se a andar na luz. A gratidão é como uma tocha que ilumina o caminho, lembrando-nos sempre da fidelidade de Deus. O Salmo 56 nos ensina que o medo pode ser transformado em confiança. As lágrimas podem se tornar oração. A fé sempre conduz à vitória. E a gratidão mantém viva a chama da esperança. Senhor, neste momento de silêncio e entrega, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto. Pai, assim como Davi declarou no Salmo 56, nós também escolhemos confiar em Ti, mesmo quando o medo tenta nos cercar. Que a Tua presença seja o nosso escudo invisível. Que a Tua voz seja mais forte do que qualquer ameaça. Recolhe, Senhor, cada lágrima que derramamos. Transforma-as em sementes de esperança, em força para continuar, em testemunho vivo do Teu cuidado. Que nenhuma dor seja em vão, mas que cada oração seja registrada diante do Teu trono. E quando os inimigos se levantarem, sejam eles problemas, enfermidades, ansiedades ou dúvidas, que eles retrocedam diante da nossa fé. Que a vitória nasça em nós como o sol que rompe a madrugada, trazendo luz, paz e confiança. Hoje, Senhor, nós declaramos: em Ti confiamos, não temeremos. Recebe nossa vida, nossos medos e nossas lágrimas, e transforma tudo em vitória. Nós confiamos tudo a Ti, pois confiamos que tens o melhor para nós. Em nome de Jesus, amém. Obrigada por ter ficado comigo até aqui e mergulhado no Salmo 56. Se no Salmo 55 aprendemos a entregar nossas cargas ao Senhor,
Hoje vimos que Ele recolhe nossas lágrimas e transforma medo em confiança. E no próximo vídeo, o Salmo 57 nos leva ainda mais fundo, da perseguição ao louvor, mostrando como a fé pode se tornar cântico mesmo em meio à batalha. E se essa oração tocou o seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Escreva nos comentários qual foi o pedido que você apresentou a Deus agora, porque eu vou unir minha fé à sua em oração. Juntos, vamos caminhar fortalecidos na presença do Senhor.